Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa aula aqui de Direito Eleitoral. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Justiça Eleitoral, tranquilo? Começando aqui pela nossa história, né? A Justiça Eleitoral, em que pese já ter algumas nuances aí do que é hoje a Justiça Eleitoral, já ainda durante o Império, né? Lá em 1881, mas a forma que ela está hoje, né, como um órgão jurisdicional e também administrativo, se iniciou lá em 1932, tá certo? Por meio do decreto número 21076 de 32, que era o antigo Código Eleitoral. É lá que trazia a competência de ser responsável por quase todo o processo eleitoral. Mas, como eu disse, já tinha algumas previsões anteriores no Império, também na República, em 1916, mas foi na era Vargas que a Justiça Eleitoral assumiu um papel fundamental para a democracia. E por que isso? Porque o contexto da época era um contexto de fraude, um contexto de corrupção, de uma política extremamente oligárquica, né, e regional. Ou seja, nós tínhamos lá aquela política café com leite, lembra das nossas aulas de história? E nesse momento o Vargas ele criou a Justiça Eleitoral em 32. Entretanto, ela teve uma pausa aí de alguns anos, né? Em 34 ela veio e ganhou status constitucional com a Constituição daquele ano, tá certo? Se tornando um órgão do Poder Judiciário e também estabelecendo a sua competência privativa para o processo das eleições municipais, federais e estaduais. Mas daí veio a pausa. Lá em 37, quando se inaugurou o Estado Novo no Brasil, né, a nossa justiça foi extinta e se delegou a competência das eleições privativamente para a União. Mas, em 1945, com a redemocratização, a Lei Agamenon, né, que é um decreto-lei número 7586 de 45, trouxe de volta a justiça eleitoral. E a Constituição de 46 lhe devolveu o seu status constitucional. E agora, como que se deu o que nós temos hoje? Em 1965 foi sancionada a Lei número 4737, que é o nosso Código Eleitoral ainda vigente. E em 1967 a Constituição Federal manteve o prestígio constitucional da Justiça Eleitoral, colaborando para que ela sobrevivesse durante toda a ditadura militar, ou o governo militar, como vocês quiserem denominar, tranquilo? E a nossa Constituição de 88, além de garantir o prestígio constitucional da justiça, também a manteve integrada ao Poder Judiciário, beleza? E qual que é nossos órgãos da Justiça Eleitoral? Os órgãos eles são formados basicamente por 4 órgãos na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não é STE, é TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tranquilo? Além disso, os estados eles têm o quê? Os Tribunais Regionais Eleitorais, que são os TREs. E os municípios ficam com os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Veremos cada um desses órgãos separadamente, beleza? Então até o próximo vídeo, obrigado pela atenção.